Boa noite. Fátima Membi, boa noite, seja bem-vindo ao programa de hoje. Muito obrigada, boa noite. Muito bem, caro telespectador, hoje, como não pode deixar de ser, vamos falar dos 31 anos sem Samora Machel, notas muito breves considerando o legado do primeiro presidente da República de Moçambique. Vamos falar das eleições intercalares em Nampula, vamos falar da decisão da Procuradoria-Geral da República de anular os memorandos assinados pelo Ministro dos Transportes e Comunicações e pelo antigo gestor da Cornel de Moçambique. E lá mais para o fim vamos falar dos 20 anos de implementação da Lei de Terras. Segaúca, começo por si, 31 anos sem Samora Machel. Em breves linhas, qual é o legado que Samora Machel deixa para os mais de 25 milhões de habitantes em Moçambique hoje? Boa noite, Mocip. Quero cumprimentar também os nossos telespectadores e as minhas colegas aqui do painel. 31 anos depois, eu penso que o que mais salta a vida são os ensinamentos de Samora. Portanto, é pelo menos a utopia, as ideias que ele trazia para este Moçambique e que vão se mostrando a cada dia mais atuais. Portanto, eu arriscaria até dizer que Samora viveu um passo à frente do seu tempo. Quem ouve os discursos dele sobre corrupção é capaz de acreditar que este discurso foi proferido ontem, ou uma semana antes, ou 3 dias antes. Portanto, ele naquele tempo já previa alguns dos problemas que nós hoje estamos a viver, quer na administração pública, como também como sociedade. Obviamente que foi um homem, e como todos os homens é falível, cometeu também aquilo que para uma parte da sociedade não é aceito ou não foi tolerado, mas o mais importante para mim, e quero acreditar que para muita gente, foi a visão que ele tinha para este Moçambique. Penso eu que lá no fundo ele queria, ou tinha a perspectiva ou o ideal de um Moçambique melhor, de um Moçambique com menos problemas, advogou muito até o socialismo, portanto aquele socialismo é que teríamos, portanto, um pão para todos, não é? Que teríamos todos acesso à educação, teríamos todos acesso à saúde, portanto era um ideal que podemos depois hoje discutir até que ponto é materializável e até que ponto ele foi capaz de transformar, portanto, este discurso, de vender estas utopias e enquadrá-las na sociedade que nós queríamos que fosse este Moçambique. Muito bem. Alda Salomão, 31 anos sem Samora, quais acham que são aqueles pensamentos de Samora Machel que seriam tão úteis na sociedade que temos hoje? Eu penso que o 19 de outubro será sempre um dia em que nós passaremos com bastante mágoa e bastante tristeza por termos perdido alguém, um moçambicano, que nos ajudou de uma maneira muito particular a criar em todos nós este sentido de identidade, o sentido de amor próprio, de pertença, de responsabilidade pessoal em criar o país bom, útil para todos os moçambicanos, um país organizado, um país em que todos nós nos respeitamos, um país em que todos nós somos responsáveis por aquilo que acontece de bom e de errado, mas sobretudo porque nos mostrou o valor da liderança. Quer dizer, Samora Machel, para nós, muitos de nós, mesmo aqueles que nasceram depois dele ter morrido, representa o valor do sonho, o valor da visão, o valor do farol, o valor da luz que conduz todo um povo e conseguiu mobilizar. É verdade que não o fez sozinho, mas temos que reconhecer que ele foi particular na maneira especial como conseguiu mobilizar as nossas mentes e os nossos corações em prol dos interesses do nosso país. Portanto, hoje, mais do que nunca, nós sentimos a importância de tudo aquilo que ele disse enquanto dirigiu os destinos desta nação. A questão da verticalidade, a questão da integridade, a questão da ética, da moral, da responsabilidade, do interesse público. Sobretudo, a questão do interesse público. Portanto, 30 anos sem Samora,
espero que nós tenhamos conseguido de alguma maneira criar outros Samoras. Penso que é o momento de nós não deixarmos de nos recordar de Samora, temos que fazê-lo isso eternamente, mas de começarmos a mostrar que Samora tem os seus seguidores, que Samora tem homens e mulheres que vão honrar o seu esforço, que vão honrar a sua abnegação, que vão honrar o compromisso inquestionável que ele colocou em relação ao país. Fátima Mbir, qual é assim, as suas ideias em relação ao legado de Samora Machel nos dias de hoje? Bom, eu penso que primeiro saudar os telespectadores, as painelistas, dar as boas-vindas a ESITA. Infelizmente não tive a oportunidade de o fazer na primeira aparição. Dizer que eu penso que a principal mensagem, ou o principal legado de Samora Machel foi o sentido de Estado, que infelizmente começa a ser um perdido ao longo desses anos. E quando eu digo sentido de Estado, é no sentido de que a ideia de que o Estado é nosso e nós temos que protegê-lo, defendê-lo em primeira instância. A ideia de servir e não servir-se, que é, infelizmente, o apanágio atualmente. Portanto, como disse a Alda muito bem, a ideia de uma liderança exemplar portanto, um legado muito importante, que, infelizmente, ao longo dos anos foi se perdendo. Eu não sei onde é que os camaradas do Samora estão ou estiveram nesse momento, que esqueceram muito facilmente esse ideal. Portanto, nós estávamos a construir um Estado de direito democrático, com princípios, com valores que infelizmente hoje nós não os vemos como o alicerce, portanto, do nosso Estado. Nós vemos um Estado que infelizmente ele premeia a má governação, ele premeia a má conduta. Portanto, nós vemos professores, médicos que agem de forma inadequada, ao invés de serem publicamente expostos e repreendidos, são, ao contrário, promovidos ou transferidos para outras regiões. Penso que naquela altura, com todos os excessos, exageros de Samora Machel, essas situações nós não viríamos. Portanto, eu acho que para a situação atual em que nós vivemos, em que a corrupção está institucionalizada, está quase aceite, e às vezes a gente até acha que se calhar ela é permitida pelo fato de que os salários que se pagam são tão poucos que se diz às pessoas, olha, façam o que vocês puderem para buscar uma renda alternativa. Não é esse o caminho é produzir, e foi isso que Samora tentou nos passar ao longo desses anos. Digo nos passar porque eu ainda era criança, mas ouvi alguns dos discursos na altura. Portanto, a ideia que ele tentou passar é que temos que produzir, temos que trabalhar, e ele punha à disposição os meios necessários para as pessoas trabalharem efetivamente. E o que é que acontece hoje? Será que as pessoas que estão a ser incentivadas a produzir estão a ter os meios que precisam para efetivamente produzir? Se nós formos a olhar para o orçamento do Estado no setor agrícola, será que vamos encontrar lá um orçamento que está virado de facto a dar meios às pessoas para produzirem? Ou é um orçamento que está virado a pagar salários aqui, transporte ali, regalias aqui, etc, etc. Portanto, eu penso que nós temos que nos lembrar de Samora sempre, voltar atrás e reler e ouvir o discurso dele para voltarmos às raízes e repensarmos o nosso Estado. E eu até diria de uma forma muito ousada que nós precisamos de um Samora Machel naquele sentido em que ninguém gostava dele. Ok? Para o estado de coisas em que nos encontramos, nós precisamos de Samora Machel naquele sentido em que ninguém gostava dele. Muito bem. Fátima, ainda consigo. Vamos mudar o tema, vamos passar para esta decisão da Procuradoria-Geral da República, que recorreu ao Governo à anulação dos memorandos assinados pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, e o seu irmão, já falecido na altura, gestor da Colner de Moçambique, por ter, enfim, entendido que houve conflito de interesses. Há um comunicado da Coronel de Moçambique que está a circular desde hoje, a tentar esclarecer que este negócio não tinha a ver com a concessão, mas sim eram os subsídios que os portos de Maputo, Beira, Quelimane e Nacala deram para revitalizar a cabotagem do país. O Ministro dos Transportes já anunciou que vai respeitar a decisão da Procuradoria e que será indicada uma outra pessoa no governo para assinar os mesmos memorandos. Como esse mesmo princípio, o CIP foi das primeiras instituições a fazer um trabalho e a anunciar ou a declarar que havia conflitos de interesse
nesta relação entre estas duas partes? Bom, eu acho parabenizar a Procuradoria-Geral da República por ter tomado esta decisão. Ela tarda, ela falha por chegar tardiamente, mas como se diz na gíria popular, mais tarde do que nunca, não é? Então, saudar a Procuradoria-Geral da República por ter tomado esta decisão, que é muito importante, é uma indicação bastante vigorosa de que não toleramos improbidade. Mas eu queria recuar um pouquinho mais atrás, antes de expandir-me mais em relação a isso, e dizer que, olha, os problemas ligados ao ministro dos Transportes e Comunicações, que neste momento é exercido pelo senhor Carlos Mesquita, é uma situação que é provocada pelo próprio Presidente da República. Okay? A partir do momento em que o Presidente da República, o chefe de Estado, nomeia para um cargo uma pessoa que publicamente se conhece a situação de conflito de interesses, portanto os interesses que ele tem na área são claros, todos nós o sabemos, e ainda assim se nomeia para essa área em que ele tem conflito de interesse. Eu penso que aqui o Presidente da República não foi adequadamente aconselhado. Como disse ontem o porta-voz da Comissão Nacional Central de Ética Pública, que eu acho que foi muito infeliz na sua abordagem, provavelmente o Presidente da República não teve na sua disponibilidade todos os instrumentos, ou não teve a compreensão clara do que implica a implementação adequada e efetiva da Lei de Probidade Pública. Portanto, o Presidente da República, na verdade, pôs uma tentação na cara, aos olhos do senhor Mesquita. E o resultado não tardaria a chegar, é este que nós termos o senhor Mesquita a negociar com ele próprio. No final do dia é isso. Ele negociou com ele próprio. Então começa aí, eu penso que uma saída imediata para evitar futuras situações de conflito de interesse é o Presidente da República exonerar o senhor Carlos Mesquita. Não estou a ver outra alternativa, porque mesmo essa decisão de que não, o governo vai continuar com contratos com a Cornelda, mas isso vai ser feito por uma outra figura do ministro. Atenção, quem implementa os contratos na área dos transportes e comunicações é o senhor Carlos Mesquita. Logo, continuaremos numa situação de improbidade, de conflito de interesses. Então, aqui não há meio termo. Nada contra o senhor Mesquita, que eu acho que é uma pessoa bastante competente, que conhece o setor, mas o mundo está a avançar para uma situação de integridade na governação, integridade nos negócios. E o senhor Carlos Mesquita e a empresa Cornelder, em relação ao Ministério dos Transportes e Comunicações, está numa situação de uma entidade publicamente exposta, porque há ligações, interesses diretos entre os familiares do ministro com o próprio ministro em relação ao setor que ele opera. Portanto, eu penso que uma das saídas imediatas que tem que ser tomada é exonerar o senhor, e não andemos em falácias aqui de que vamos cumprir a lei e, entretanto, um outro ministro vai assinar. A questão aqui não é o ministro necessariamente assinar, é o processo que envolve a Cornelda e o ministro que gera o setor. Como é que nós resolvemos este imbróglio? Eu penso que o senhor Gamito, mais do que vir e dizer que não houve danos para o Estado, que nem sabemos se efetivamente houve estudos que foram feitos que comprovam que de facto não houve perdas para o Estado, que eu acho que até pode ter havido, porque o Estado poderia ter conseguido uma outra empresa para negociar, se calhar termos muito melhores, mas não o fez, e o fez com a Cornelda. Eu acho que a Comissão de Ética Pública, mais do que vir e defender o indefensável, deve aprofundar estes novos termos em que se coloca a saída, portanto, para se continuar este negócio entre a Cornelda e o governo moçambicano. Bem, esta SGU que passa para si, concorda com a ideia da Fátima Mbir de que o caminho aqui mais, digamos, que pode, enfim, ajudar a resolver este problema definitivamente é a exoneração do Ministro dos Transportes e Comunicações? Olá, talvez deixe-me aqui trazer aquilo que são as minhas reflexões para este assunto, que se calhar não vai passar muito longe. Já me explico porquê. Há uma empresa que pertence da família Mesquita, que é também sabiamente conhecida, que atua no setor dos transportes. E neste momento, esta empresa, portanto, desde a Beira, desde 98 e 2004, respectivamente, os portos da Beira e de Quelimane
ganharam, portanto, o direito, foram concessionados o funcionamento dos portos da Beira e de Quelimane. Portanto, é uma família que já está a trabalhar nisso há muito tempo. Foi feito um estudo também nesse período, portanto, que o Sr. Carlos Mesquita não era ainda Ministro dos Transportes e Comunicação e o governo decidiu, portanto, que a cabotagem marítima era um must, portanto, devia acontecer. Por quê? Porque de alguma forma iria impulsionar primeiro aquilo que seria o negócio, mas também o transporte. Nós hoje, quem trafega pelas estradas de Maputo vê grandes caminhões de grandes toneladas, portanto, a fazerem transporte de coisas que se calhar em outras latitudes nós vemos isto a acontecer no mar. Portanto, é um must que tem que acontecer, a cabotagem marítima. Mas esta cabotagem não vai acontecer só por uma decisão governamental. É preciso que primeiro seja atrativo e é preciso também que estes portos tenham condições para a tracagem, portanto, e manuseamento de navios de grande tonelagem. Portanto, é um investimento que foi feito. A Cornelda fez nos portos de Beira e de Quelimane. As outras concessionárias, que talvez não importa aqui trazer, porque não são objeto desta reflexão, fizeram no Porto de Maputo uma concessionária e outra no Porto de Nacala. Portanto, estes 4 portos têm estado a falar com o governo e ver como materializar este desígnio de transformar a cabotagem em Moçambique numa realidade. Sucede que em portanto, a 22 de junho de 2016 foi assinado um memorando entre os portos, portanto, entre o governo e os portos da Beira e de Quelimane. Estes memorandos tiveram dois signatários, portanto, co-signatários, que é o ministro Carlos Mesquita, da representação do governo, e o senhor Adelino Mesquita, falecido irmão do senhor ministro, em representação, portanto, da concessionária Cornelda. Portanto, tivemos aqui 2 irmãos a representar 2 partes, não é, no negócio, que em princípio interessa a todos nós. Portanto, como eu disse, é importante ver o historial para ver quais alternativas que nos restam. Portanto, Sr. Mesquita Carlos Mesquita já é ministro. Está a assinar um memorando em nome do governo com seu irmão, que também já recebeu esta concessão muito antes, portanto, do seu irmão ser membro do governo. Como é que se resolve isto? Como é que se avança para aqui? Porque se o governo decidiu que a cabotagem é um must, se o governo decidiu que o serviço de cabotagem é estruturante, vai de alguma forma dinamizar a forma como a carga é manuseada, e estes 2 dos 4 principais portos estão concessionados à família Mesquita, portanto, e quem gera estes negócios é o Ministério dos Transportes e Comunicação, eu penso que é preciso pensar aqui numa solução que vai resolver o problema. Mas qual pode ser a solução? Transferir. Aqui, no meu entender, existem 2 coisas aqui. Ou as concessionárias perdem, o que me parece que estaríamos aqui a abrir espaço para indemnizações e tudo mais, porque estas concessionárias ganharam este direito, houve ali acordos e tiveram, portanto, há contrapartidas que foram assumidas, investimentos contra alguma pretensão. E uma das coisas que o governo ofereceu, ou que exigiu, podemos assim dizer, é que estas concessionárias deviam impulsionar este serviço, facilitando e fazendo descontos. A Cornelda está a fazer descontos de cerca de 50% para o manuseamento de carga. Esta é uma alternativa, que eu acho que é muito onerosa para o Estado. É demais, porque estaríamos aqui a anular um negócio por conta de uma pessoa. A outra situação é ver se o ministro Mesquita claramente consegue caber nesta relação em que ele é Estado e é, ao mesmo tempo, parte interessada. Portanto, eu acho que esta reflexão o Presidente da República tem que fazer em algum momento e quando já temos, portanto, a PGR a anular estes memorandos, a PGR está claramente a sinalizar que o ministro Carlos Mesquita não pode negociar consigo próprio. O fato dele, quando passou a ministro, ter saído da gestão direta, dá no mesmo, porque, como disse, este facto é público. As ligações que o ministro tem com a Cornelda são subejamente conhecidas, está lá claro. E, aliás, a imagem que correu à altura em que estes memorandos foram assinados
não deixou muito espaço. Temos 2 irmãos em aperto de mão, numa cerimónia pública, e um a falar do Estado, portanto, a representar o governo, e o outro a representar, portanto, uma entidade privada. Portanto, e eu penso que isto é inequívoco, que é preciso tomar uma medida. O senhor Carlos Mesquita, definitivamente, ainda vai ter muitas oportunidades de negociar e tratar assuntos, alguns deles estruturantes, com as suas empresas da sua família, enquanto ele estiver ali. Portanto, claramente, ou ele sai para uma outra posição, não é o governo transferir as responsabilidades do Ministério dos Transportes e Comunicação para um ou outro membro do governo para contornar o Carlos Mesquita. Não. E eu penso que é o contrário. É o ministro o senhor Carlos Mesquita dizia, sair daquela posição e permitir que os negócios que o Estado tem estado a fazer com entidades, no sentido de tornar a cabotagem marítima realmente um serviço que vai beneficiar a todos os moçambicanos, aconteçam e não abra espaço para possíveis indemnizações e provavelmente transferir, se ele é uma mais-valia para o governo, provavelmente que se arranje um outro espaço para ele. Uma outra função. Alda, dos cenários que são aqui levantados pela Fátima e pela Éssita, qual é o que lhe parece mais conveniente para esta situação? Ou seja, entre demitir o Ministro dos Transportes e Comunicações e revogar as concessões. Assim. O cenário que me parece mais aceitável é aquele que melhor proteger os interesses do Estado. Assim. Então, causou-me alguma estranheza, por exemplo, ouvir o Sr. Presidente da Comissão de Ética Pública minimizar o assunto com a alegação, com o argumento de que não houve matéria criminal ou não há matéria criminal e que o Estado não foi lesado. Quer dizer, o conceito de lesar ou de lesão é discutível, não é assim? É evidente que o Estado foi lesado. A reputação do Estado foi lesada. Todo o esforço que está a ser feito no sentido de se construir uma imagem de integridade, de uma moralização no seio do Estado, vai por água abaixo quando nós vamos com medidas, digamos assim, usando padrões muito por baixo para tentar encobrir ou proteger situações que não são protegíveis, não é? É uma situação óbvia de conflitos de interesses e as colegas aqui deram argumentos mais do que suficientes para mostrar que é impossível que o ministro Carlos Mesquita se evite estar numa situação de conflitos de interesses. Portanto, na perspectiva de proteção dos interesses do Estado, provavelmente a solução menos gravosa seria demitir o ministro. Assim? E penso que seria no interesse do próprio ministro ir por essa via, o que lhe iria permitir, de cabeça erguida, continuar com os seus negócios e, de uma vez por toda, afastar-se desta situação em que ele começa a ser manchado como pessoa, começa a ser manchado como dirigente, e penso que não tem interesse absolutamente nenhum em insistir em manter-se nesta posição, a menos que seja de facto para continuar a tirar proveito desta posição pública que ocupa e que lhe traz vantagens em relação aos seus próprios interesses pessoais. Tal como as colegas mencionaram, e tal como Sua Excelência o Presidente da República tem dito ultimamente muito a miúde. Portanto, não vamos tolerar situações de corrupção, não é este o caso, em princípio, mas também não vamos tolerar situações de conflitos de interesse, situações de ética duvidosa, situações pouco claras em relação à maneira como os interesses do Estado estão a ser salvaguardados. Queremos caminhar para uma situação em que temos clareza sobre qual é a posição dos nossos representantes no Estado, não é? A declaração dos seus bens, a declaração das situações de conflito de interesses em que eles se encontram no momento em que assumem as posições. Portanto, tudo isso tem que ser tratado com maior rigor, com muito mais rigor. Não podemos continuar a fazer discursos que depois são confrontados com hesitações da nossa parte quando se trata de os operacionalizar. Muito bem, vamos então passar para o outro tema, as eleições intercalares em Nampula, que marca também a agenda nacional. A legislação quanto a isto é clara, está toda a gente consciente de que a lei estabelece de que tem que haver
de fato eleições intercalares em Nampula, a CNE apareceu a garantir que tem todas as condições para conduzir este processo. O governo pediu alguns dias para tomar uma decisão. Isto foi anunciado pela porta-voz do Conselho de Ministros na última terça-feira. Fátima, no seu entender, faz-se ou não eleições autárquicas neste momento ou reserva-se para 2018, considerando que neste momento faltam menos de um ano? Bom, eu acho que nós temos que cumprir a lei. A lei diz que se a situação de incapacidade ocorrer, portanto, até um ano antes do fim do mandato, há lugar a eleições intercalares. Eu penso que este princípio não pode não ocorrer. Portanto, se nós somos um país de direito democrático, né? Temos que cumprir o que a lei diz. E penso que o próprio governo, em algum momento, também nos confunde um pouco quando diz que precisa de 30 dias para se pronunciar. Na verdade, a lei diz que tem que se pronunciar, tem que ser marcadas as eleições 15 dias após a declaração de incapacidade. E a declaração de incapacidade foi tomada, penso que ao longo desta semana, e o governo tem do dia da declaração até 15 dias, portanto não são 30 dias. E aqui está claro, como dissemos, de acordo com a contagem que nós fazemos, passa mais de um ano para o final do mandato, pelo que tem que haver lugar às eleições. Agora, a questão aqui, pelo que eu entendi, de que o governo vai pensar, o governo está a refletir, é muito se calhar ligado às questões financeiras, etc., mas está claro, a Comissão Nacional de Eleições, através do seu presidente, veio e declarou publicamente que estão preparados, tanto ao nível do secretariado técnico, que é, portanto, o órgão técnico que executa ou que realiza as eleições, e a própria Comissão Nacional de Eleições estão preparadas para implementar. Agora, a questão que se calhar se pode colocar é, ok, as eleições se realizam, vão ficar por aí a menos de um ano até lá, até a realização das eleições, quer dizer, vamos ter um ano só, é muito tempo, é pouco tempo, como é que as pessoas se preparam, manifestos, etc, etc. Eu penso que isto é mais uma lição no sentido de que os partidos políticos não se devem preparar apenas a partir do ano eleitoral. Elas devem se preparar a partir do momento em que a eleição, que a última eleição ocorre, preparam o seu manifesto eleitoral, porque qualquer coisa pode acontecer. Esta é uma situação extraordinária, uma situação que ninguém esperava, mas que aconteceu e que está prevista na lei, portanto, os partidos políticos se têm que preparar. Portanto, aqui a ideia é o problema de se os partidos não têm manifesto. Eu não acho que isso seja um problema. Se não tem manifesto, é um problema de organização do partido, porque, como disse, termina a última eleição, começa a preparar-se daí até a outra eleição, e é muito tempo, começa-se a preparar inclusive as pessoas, etc, etc. Então eu acho que não há condições para não realizar as eleições, até porque para o funcionamento do próprio município, né, para o exercício da função, o município já conta com o orçamento que foi discutido, e na altura o Amurani estava a tentar convencer as bancadas da Frelimo e do MDM a aprovarem nos termos em que ele propunha. Portanto, eu não acho que não há condições para se realizarem eleições, não acho que o tempo de um ano seja curto. Eu acho que nesse um ano tem que se fazer, concluir. Existe um plano que já estava lá, foi aprovado, é só dar continuidade a este plano. Agora, é preciso dizer que esta lei é lacunosa e esta lei tem que ser revista. Tem que ser revista para resolver vários aspectos. Um dos aspectos que eu tenho estado a acompanhar ao nível das redes sociais é que a demora na declaração de incapacidade pode ter influenciado o prazo, portanto, desse que separa, portanto, o final do mandato. E isso não existe, portanto, na lei. A lei não determina qual é o prazo que se tem para declarar a incapacidade. A lei diz apenas que, uma vez declarada a incapacidade, 15 dias depois toma-se, portanto, o órgão competente para marcar as eleições tem que marcar as eleições de 45 dias depois da marcação das eleições, as eleições tomam lugar. Mas há um outro aspecto também muito importante que eu penso que tem a ver com a transição, não com as eleições em si. O número 2 do artigo 60 diz que o presidente interino, portanto, neste momento passa o presidente da Assembleia Municipal a assumir interinamente, ele exerce a função com todos os poderes e até pode mudar aquilo que são os vereadores.
Entretanto, o artigo o número 2 do artigo 61 vem e diz que o interino só ele só tem uma intervenção de gestão, podendo tomar decisões apenas para garantir o bom funcionamento, portanto, do município. Então, aqui a questão que se levanta é até que ponto é que, por exemplo, a remoção dos vereadores das posições em que eles estão representa, portanto, criar condições para o bom funcionamento do município. O que são efetivamente ações de gestão e o que consubstancia efetivamente bom andamento do município. Eu penso que são algumas lacunas que a lei poderia, uma revisão da lei poderia resolver, incluindo até a possibilidade de haver um consenso entre os partidos concorrentes, se realizam ou não as eleições, tendo em conta o contexto econômico, se não há dinheiro, tendo em conta a questão da preparação que se discute, de que provavelmente os partidos tenham sido apanhados de surpresa, se estavam a preparar afincadamente para a eleição a partir do próximo ano e neste momento não estariam em condições, e depois que governar durante um ano pode ter dois resultados. Um é levar a imagem do potencial ou provável candidato para as próximas eleições, ou minar, portanto, manchar a imagem deste por tão curto prazo não conseguir ter resultados. Então penso que aqui há espaço para rever a lei, para discutir questões pontualíssimas, tipo qual é o prazo que se dá para, por exemplo, declarar a incapacidade, porque é uma lacuna que está aqui. Mas a sua opinião, apesar de toda essa contextualização, eu penso que tem que haver eleições, tem que haver eleições. Eu penso que a forma como o Amurán morreu e o fato de que o povo nampulense elegeu o Amurán, então eu penso que é preciso que haja eleições, a lei o diz, os nampulenses acho que estão ávidos de ter um novo presidente escolhido por eles, não imposto por lei, portanto, e as condições para que isso aconteça estão lá, então vamos cumprir, vamos ser um país de Estado de Direito democrático, que cumpre de facto com aquilo que a lei diz, sem que os interesses individuais ou interesses de grupos prevaleçam. Qual é a sua opinião? Faz ou não as eleições intercalares? Mas eu queria também analisássemos aqui alguns elementos. A questão das limitações financeiras. A CNE, o que disse o presidente da CNE é que tem condições para fazer, mas nós sabemos que a CNE não produz nenhum orçamento. Esse orçamento terá que vir sempre do orçamento do Estado, digamos assim. A questão que a Fátima levanta, se houver um consenso entre os principais intervenientes políticos neste processo, os principais partidos, a NAM, o MDM, a FRELIM, entenderem fazer ou não fazer, também pode ser um ponto. A questão da organização dos partidos e esta ideia de que o candidato vencedor destas eleições poderá governar menos de um ano e é bastante provável que seja o vencedor das eleições de 2018. É para também discutirmos estes cenários. Bom, se há ou não há eleições intercalares, em tese clara, objetiva, há eleições. Por quê? Porque a lei é clara e assim determina. Sempre que tivermos situações como a que ocorreu em Nampula, em que um edil fica incapacitado, neste caso é morto, portanto, para além de 12 meses para o término do seu mandato, esta autarquia não vai ficar, portanto, não vai ser tirada a esta autarquia o direito de voltar a decidir por via de voto quem é que a dirige. Portanto, se o tempo for menos de 12 meses, aí sim, quero eu acreditar até que o espírito do legislador foi mesmo por razões econômicas, se calhar, por razões de gestão, até mesmo de realização e execuibilidade do próprio manifesto, pode-se fazer finalizar o mandato de forma apenas a garantir gestão do dia a dia, e neste caso é o presidente da Assembleia quem imediatamente assume. Em Nampula a situação é outra, portanto, o Amurán foi morto, tinha mais de um ano, foi declarada, portanto, a incapacidade por morte do edil, a bancada fez isso, a Assembleia anuiu, comunicou o governo, que por lei também, eu tenho o mesmo entendimento que da Fátima, tem 15 dias para se pronunciar e não 30. Portanto, nestes 15 dias, o governo pronuncia-se, em princípio, sobre a marcação das eleições que deverão acontecer até 45 dias. Portanto, este é o entendimento que eu tenho da lei.
se neste caso, e olhando para aquilo que é a conjuntura de Moçambique, faz sentido ou não. Tenho estado a tentar perceber aquilo que são as motivações e, por cima de tudo, o que é que está a acontecer em Nampula. Claramente há ali uma situação que pode explodir. Há um barril de pólvora que está ali latente. A bancada, portanto, que governa, porque o IDIL tinha que constituir bancada, então prefiro chamar aqui da bancada que governa, teve uma relação muito azeda que terminou como nós todos aqui sabemos. A população elegeu um IDIL, então quer esse manifesto a ser implementado. É mesmo difícil agora discutir se em Moçambique nós ainda elegemos pessoas ou elegemos manifestos, mas no caso de Nampula salta-me à vista que a figura do Amurane, a pessoa do Amurane é aquela que está a ser chamada para exercer. Então, alguém que aparecesse e implementasse a forma de ser, o programa, o manifesto, que fizesse os eleitores se identificarem, provavelmente teria aqui mais probabilidade de se manter. A minha questão é o MDM? Não me parece. Não me parece, pelas manifestações de animosidade que eu tenho estado a perceber, não me parece que haja portanto, que os eleitores se sintam identificados e representados, portanto, naquilo que era o ideal do Amurane pela bancada do MDM. Portanto, provavelmente seria esta uma situação para dizer o que é que se faz a seguir. Convoca-se eleições, quanto tempo, do tempo que resta daria para este outro candidato implementar este mesmo projeto, mas temos aqui também a questão de consensos, porque se olhamos e dizemos a nossa conjuntura não permite muito fazer uma grande ginástica por razões meramente financeiras, podemos dizer o que é que seria o consenso. Temos ali 3 bancadas, portanto a Frelimo, a Renamo e o MDM, mas tem também, por exemplo, uma senhora que comoveu a todos, participou como independente. A sensibilidade dela contava ou não? Dos próprios eleitores, teriam um outro candidato, admitindo eu que seriam somente as 3 principais forças políticas, o que é que seria consenso? Seria um sim para eleições intercalares por hipótese da Frelimo e Renamo e um não do MDM? Passa? Consenso seria um sim das 3 bancadas. Portanto, o que é que seria aqui? Consenso seria, eventualmente, um sim do MDM, que é a maioria, um não portanto, da Frelimo, que está lá representada, e da Renamo por fora, portanto, da Assembleia. Portanto, são questões aqui que eu penso que, se tivermos que contornar a lei, teríamos que depois encontrar significados para consenso, para o entendimento da maioria. Portanto, teríamos que criar muitas outras coisas e acrescer, se calhar, alguns significados ao nosso vocabulário, e não sei se isto é prático se olharmos para o tempo que nos separa, portanto, das eleições. Considerando esses cenários que levanta, há mais riscos se não se fazer sem dúvidas, sem dúvida. Sem dúvida. Eu vejo que sim. Portanto, o vencedor, ou quem gerir de agora até as próximas eleições, definitivamente não será um gestor genuíno. E tudo pode acontecer. Portanto, eu digo, olhando para a maneira como os eleitores, portanto, o povo, os munícipes têm estado a manifestar-se, via até uma convocação de uma manifestação para apelar e repudiar, portanto, este assassinato. E eu penso que há ali uma sede muito grande de respostas. E quero eu acreditar que é preciso ter isto em conta. Então, a melhor maneira de não se agredir mais a este povo que se sente, portanto, já agredido por lhes ter sido retirado o seu IDIL por si eleito, a meu ver, seria responder de acordo com a lei. Que não houvesse espaços para achismos, para acharmos que houve aqui grandes maquinações. Meu entender é que se olhasse para a lei e se pusesse à mesa. Alda, prefere também que não haja achismos e que se avance para as eleições intercalares, cumprindo a lei? Olha, se a pergunta é se fazem eleições ou não, a resposta tem que ser necessariamente dada com base naquilo que está estabelecido na lei. E como as colegas mencionaram, a lei impõe, assim que se faça, e não há como contornar a legislação, como criar consensos para tomar decisões contrárias à lei. A lei cristaliza consensos. E uma vez cristalizados em lei, esses consensos são ordem, digamos assim. Portanto, não temos outra alternativa
se quisermos ser sérios, se não cumprir com a lei. Assim, já foram aqui apontados assuntos que devem merecer revisão, serão revistos, mas não é porque foram identificadas lacunas na legislação que nós vamos deixar de cumpri-la nos termos em que ela está prescrita neste momento. Assim, este caso dá-nos assim uma oportunidade de nós repensarmos sobre várias questões da vida, incluindo esta. A morte não é uma exceção, a morte é regra. Portanto, é de bom tom e uma boa estratégia ter planos B, não é? Plano A foi o Amurane morreu e poderia ter morrido por outra causa qualquer que não tivesse sido assassinado. Portanto, é preciso ter um plano B pronto, para não estarmos aqui agora à procura de desculpas para não cumprir a lei. Não é assim? Porque será que os partidos estão organizados para realizar eleições? Será que tem manifesto pronto, etc.? Esse não é assunto nosso, não é assim? Eles deviam prever que poderia acontecer uma situação destas e é por isso que ela está prevista na lei. Portanto, tem que cumpri-la, assim? Havendo, portanto, condições legais, havendo condições financeiras, mesmo que diga o município que a CNE não apresenta orçamento, o orçamento vem do Estado, o facto é que, por alguma razão e com algum fundamento, a CNE já fez o seu pronunciamento. Portanto, nós inferimos que ela saberá onde ir buscar os recursos financeiros necessários para realizar as eleições. Portanto, o que nos interessa a nós é que temos esta garantia de que há, do ponto de vista financeiro, condições para as eleições serem realizadas. Em relação a esta preocupação sobre o tempo de que o eventual novo presidente do município teria para implementar o seu manifesto, ora bem, estamos um bocadinho a desconsiderar a inteligência dos munícipes de Nampula, não é? E a sua clarividência em relação a este processo. Eles vão eleger um candidato agora, não é assim? Com base no manifesto que será apresentado. Eles sabem que este candidato não terá tempo suficiente para implementar, de facto, substancialmente, o seu manifesto. Portanto, deverão estar preparados para daqui a um ano, mais ou menos, voltar a eleger novamente outro presidente do município, seja este, que vai ser eleito agora, ou outro. Portanto, vamos deixar que sejam os eleitores de Nampula a decidir se este continua, se não continua. Isso não é um assunto nosso. O que nós estamos a discutir aqui é se o Estado cumpre com a legislação ou não. E penso que em relação a isso não há dúvidas. Exato. Alda, ainda consigo, e mudemos de tema, vamos falar dos 20 anos de implementação da Lei de Terras, que se assinalou no dia 1, mas que enfim é um conjunto de eventos durante este mês de outubro, várias discussões, vários fóruns para tentar olhar para os avanços, as perspectivas e os desafios futuros. Esta lei foi aprovada em 1997, no dia 1 de outubro. O objetivo era estabelecer o uso e o aproveitamento de terra como direito de todo o povo moçambicano e garantir o acesso e a segurança de posse de terra tanto dos camponeses moçambicanos como dos investidores nacionais e estrangeiros. Alda, começo por si porque, enfim, trabalha muito nisto e acaba de concluir uma formação em governação de terras. Como é que olha para a questão da trajetória de implementação desta legislação? De 1997 a esta parte, são 20 anos. Quais são as grandes linhas em termos de desafios que o país ainda tem para uma implementação efetiva? Olha, muito obrigada por me dar o privilégio de começar os comentários em relação a este assunto que claramente é um assunto vital para este país. A terra para este país e para este Estado é a base de desenvolvimento social, económico, cultural, enfim. Nós temos no recurso terra os pilares da nossa identidade como país e os pilares da nossa base de desenvolvimento social e económico, como disse. 20 anos depois, e recordando
que um dos principais elementos desta lei é que a terra seja acessível para todos os moçambicanos como meio de produção de riqueza. Assim, é vermos até que ponto é que nós conseguimos operacionalizar este princípio fundamental. Não é? E até que ponto é que nós conseguimos operacioná-lo e respeitar o princípio constitucional de que a terra é propriedade do Estado em nome, em benefício e a favor dos cidadãos. Então, eu poderia começar, digamos assim, subdividir os meus comentários em várias componentes. Primeiro, esta questão da propriedade pública da terra. Há debates à volta disso, se devemos privatizar, se não devemos privatizar, porque instituímos a propriedade pública da terra com o intuito que era de termos no Estado a garantia da segurança de posse de direito sobre a terra de todos os moçambicanos, mas vemos que na prática este princípio está a ser subvertido porque as instituições do Estado, muitas delas, fazem uma interpretação diferente deste princípio constitucional e são elas que dirigem muitos dos processos de usurpação de terras que nós temos estado a assistir. Outro elemento é a questão de toda a questão do planeamento e ordenamento territorial, portanto, a ocupação da terra, o uso da terra, o valor que se dá à terra. Temos um grande princípio constitucional também, que a terra não pode ser vendida, nem por qualquer outra forma alienada. Isso não significa que a terra não tenha valor, não é assim? E nós notamos que não estamos a valorizar adequadamente o recurso terra. A facilidade com que nós, por exemplo, atribuímos enormes extensões de terra a pseudo-investimentos mostra como nós estamos a pecar nesta componente. Queremos ceder terras para investimentos, para a criação de riqueza e melhoria das condições de vida deste povo, então temos que valorizar a terra, cobrando pelo seu uso aquilo que deve ser cobrado. Neste momento, e a razão pela qual nós temos... Mas o que isso significa exatamente? Cobrar pelo seu... A razão pela qual nós temos grandes extensões de terras a serem cedidas, muitas delas não utilizadas, é porque é fácil e é barato. No momento em que nós determinarmos que a taxa de ocupação e uso de terras é realmente correspondente ao valor e ao potencial da terra, nós havemos de ter apenas investidores sérios e com capacidade para investir. Neste momento, eu que não tenho uma 500 em sítio nenhum, posso perfeitamente ir requerer terra, conseguir e fico com a terra aí e não faço absolutamente nada. E como aquilo que eu pago como taxas de ocupação de terras é irrisório, então posso fazer isso. Então precisamos de valorizar este recurso. Outra componente fundamental da nossa lei de terras é a proteção especial que confere às comunidades deste país, urbanas, mas sobretudo rurais. Okay? Mas temos todos os dias relatos de situações muito preocupantes de desrespeito profundo dos direitos e interesses legítimos das comunidades rurais. Não é assim? Qual é o problema aqui? Eu vejo a situação em duas dimensões. Primeiro, o desconhecimento massivo da legislação por parte dos cidadãos deste país, a maior parte dos quais são cidadãos rurais. Enquanto nós tivermos a maior parte da nossa população sem conhecimento da base sobre a qual a sua vida deve ser conduzida num Estado de Direito, nós temos esta população marginalizada dos processos públicos, que também são conduzidos com base na lei. Enquanto nós tivermos esta população com o nível de desconhecimento que tem em relação à legislação, nós temos uma população vulnerável a atuações de má-fé, atuações ilegais e irregulares, seja por parte de instituições do Estado, seja por parte de instituições do setor privado. Portanto, temos que priorizar esta questão de transmitir o conhecimento, massificar o conhecimento para a população. Finalmente, temos os tais investidores, não é assim? Ninguém, nós dizemos milhares de vezes que ninguém está contra investimentos neste país, pelo contrário.
Somos todos a favor de investimentos privados e públicos que vão ajudar a dinamizar o desenvolvimento deste país. Mas, como digo, eu tenho estado a dizer pseudo-investidores, porque, de facto, ainda estamos para ver e ainda estamos para ter boas práticas no seio do setor privado de investimentos que são eles próprios mentores do respeito desta legislação que lhes deu o espaço que deu para que os seus negócios possam ser realizados. E a prática que nós temos neste momento é uma confrontação contínua e uma tensão contínua entre investidores e cidadãos. Por quê? E um grande distanciamento do setor privado destes debates sobre como implementar melhor a legislação sobre terras. Para terminar, tudo o que eu ouço nos debates em que participo, nos comentários que tenho a oportunidade de ouvir em várias paragens dentro e fora do país, é que o nosso quadro legal, apesar das lacunas e omissões e zonas de penumbra que ainda tem, certamente, é ainda uma excelente base para nós prosseguirmos o objetivo constitucional de garantir uma oportunidade para todos. O problema está na implementação. E o problema da implementação nós já sabemos qual é. Muito bem. Esther, quais são as suas ideias em relação a isto? Ok. Eu dizia que este tema, eu até tinha dito em off que doava o meu tempo à Alda, porque acho que ela tem um entendimento muito maior sobre a problemática da terra. Mas eu elegi aqui 2 pontos de abordagem. Primeiro é que, de fato, é constitucional, que a terra é a base do nosso desenvolvimento sociocultural. Portanto, ela tem que, em princípio, beneficiar o cidadão, primeiro para gerar riqueza e, segundo, também para ser usada como meio de produção. Isto são, portanto, os princípios, vamos lá, motores, quando nós olhamos para a terra em Moçambique. E isto decorre também do nosso quadro legal, que também foi aqui dito que é excelente. Excelente no sentido em que ele, em princípio, protege, em teoria, protege a todo aquele cidadão que nasce em determinada zona, tem ali o seu espaço e pode ir passando, portanto, para os seus filhos e, de forma alguma, primeiro garantir o seu sustento e depois também olhar como o gerador de riqueza. Mas quais são os desafios? Eu ia elencar 2. Portanto, a nível macro, 20 anos depois, eu sinto que ainda não há uma divulgação massiva daquilo que é a nossa lei de terras. Portanto, aquela minha tia, aquela minha avó, no distrito mais recôndito, lá para Manjacá, será que ela sabe que ela está sentada naqueles 5 hectares, com os seus cajueiros, com as suas papaieiras, que ela pode muito bem usar, primeiro, para os seus filhos e, segundo, para gerar riqueza para si própria. Portanto, a terra como herança. Ela não sabe. Portanto, se aparece alguém e diz que ali, portanto, ocorre ali algum recurso, qual é a primeira abordagem que ela vai ter? Como é que ela é tirada dali e para onde é que é? Quem garante que para onde ela vai ser alojada e por quem, como vai ser recebida? Portanto, eu penso que o principal beneficiário desta terra, que está na zona rural, onde está a maioria portanto, da população, não tem o domínio do que é que tem como recurso e como pode, de alguma forma, olhar e proteger os seus interesses. A nível municipal, e eu olho também para a questão do ordenamento territorial. Há muita terra. Olhas para Maputo, há muitos espaços, alguns até baldios. Essas terras são sem dono, são terras do Estado. Como é que estas cidades vão crescer? Qual é a atenção que é tida para preservar e possivelmente evitar a ocorrência de conflitos? Semana passada falávamos aqui a questão do Huacacana, não é? Portanto, são espaços que assume-se públicos que foram ocupados e hoje há diferentes para tirar as pessoas dali. Mas podemos ir para o bairro de urbanização, podemos ir para Matola, um grande município aqui ao lado, em que há situações gravantes em que os próprios municípios por vezes aparecem a dizer que vão demolir casas porque houve construções em espaços, portanto, de proteção ambiental.
Como é que isto é possível? Como é que foi definido que é um espaço de proteção? O Estado informou, porque próximo desses espaços de proteção, próximo destes espaços que seriam reserva do Estado, vivem pessoas, ou deviam estar lá pessoas. Quando há esta aproximação, esta ocupação, o que é feito? Que informação o cidadão, o munícipe detém para saber até onde deve ir? E em caso de conflito, de não concordância, que passos podem ser seguidos? As auscultações públicas acontecem quando temos grandes investimentos. Até que ponto podemos dizer que elas são oportunas? Até que ponto elas são incisivas, no sentido de garantir que aquela população não só é auscultada, como garante o enforcement daquilo que a lei diz e a sua aplicabilidade. Portanto, são algumas questões que eu penso que merecem ainda alguma reflexão no sentido de melhorar o que nós já temos. A Alda referiu aqui que o quadro legal é muito bom, dito por alguém que trabalha todos os dias com isto. Eu acho que é salutar, mas existem ainda questões, porque no dia a dia e à medida que a questão da terra vai ser olhada para o cidadão como se calhar a última coisa que eu tenho, não é? Para poder deixar para os meus descendentes, para poder de alguma forma responder àquilo que é o preceito constitucional de garantir riqueza e promover, portanto, a produção, é preciso que haja mais informação. Portanto, eu espero que nestes 20 anos, ou depois destes 20 anos, a grande prioridade seja garantir que esta lei seja conhecida, as possíveis lacunas sejam discutidas e buscarem-se cada vez mais melhoramentos para que se evite conflitos, até mesmo olhando para este grande boom que está a ser Moçambique, que continua a ser procurado para grandes investimentos, como destino para grandes e cada vez maiores megaprojetos. Então é importante, e claramente vão precisar de terra para a sua implementação, qualquer que seja o projeto. Então é preciso garantir que as comunidades sejam, acima de tudo, beneficiárias e que não sejam lesadas de forma alguma por conta de um possível interesse supremo do Estado. Fátima, 20 anos de implementação de lei de terra, quais são as linhas de força, no seu entender? Bom, eu acho que são 20 anos de bastantes desafios. Como disse bem a Alda, nós temos uma lei que, em termos gerais, ela é boa, no sentido de que pelo menos os direitos das comunidades estão salvaguardados, apesar de ter ali uma cláusula que dá e tira ao mesmo tempo, quando permite que o Estado faça expropriação para poder atribuir a um projeto que se comprove ser muito mais importante para aquilo que são os interesses do Estado moçambicano. Ora que qualquer indivíduo muito bem posicionado, com influência política, pode trazer um investimento que é de interesse público, ok? E depois manter a terra ociosa. Portanto, é uma lacuna, é um aspecto que penso que num provável processo de revisão da lei tem que se clarificar estes aspectos. Aliás, dizer que o Mitader está a falar já de uma revisão bastante profunda da lei de terras e de todo o quadro regulador daquilo que são do setor que afeta o setor dos recursos naturais, mas não nos veio a explicar com detalhes o que é que pretende, quais são os aspectos, que é para consensualizarmos, porque não adianta entrarmos num processo de revisão que vai resultar numa lei que 20 anos depois vamos dizer que temos os mesmos problemas que temos hoje. Portanto, temos um quadro que é aceitável, é bom, mas infelizmente peca na implementação e, sobretudo, peca porque nós temos um Estado despreparado. Eu mesmo, como dizia alguém, nós temos um Rolls Royce para estradas buracadas. Ok? Nós temos leis boas, mas um Estado que não está preparado para implementar as suas próprias leis. Por um lado, não está preparado propositadamente, porque interessa que a despreparação não exista para facilitar os processos. Nós temos milhões de hectares de terra que não estão a ser utilizados, mas houve um processo de expropriação, portanto, daqueles que diziam que eram donos de algumas áreas ociosas, e isso criou, penso que a imprensa deve ter acompanhamos inclusive, criou um alvoroço que acabou, que a ação do governo acabou sendo, portanto, o governo acabou voltando atrás na sua decisão, de modo a permitir que as terras continuem a ser, portanto,
usurpadas e não utilizadas em prejuízo do Estado. Pois temos um aspecto também muito importante, é que nós temos 36 milhões de terra arável, mas dessa parte só 10% é usada. E por que só 10% é usada? É que só 10% é que está infraestruturado, significando, portanto, que tanto comunidades quanto os empresários ou os potenciais investidores estão a concorrer para estes 10%. Entretanto, temos tanto ali que não está a ser investido. Este é um outro desafio importante que tem a ver com a despreparação do Estado. É como é que nós temos terra, queremos usar a terra de uma forma a gerar riqueza e não fazemos os investimentos que são necessários para que essa terra seja atrativa e seja suficiente para todos. Portanto, nós não estamos a lutar pelos 36 milhões de hectares de terra arável. Não, estamos a lutar pelos 10% desses 36 que estão infraestruturados. Portanto, eu penso que nós temos que refletir muito profundamente esta questão. Portanto, aqui é um problema de gestão. Portanto, há uma gestão inadequada da terra. Outro aspecto que eu penso que é bastante importante tem a ver com os conflitos de terra, que por um lado estão ligados à questão de gestão, mas também tem a ver com a própria ineficiência e a temorosidade nos processos. Podemos ir usar alguns exemplos dos municípios, porque não podemos pensar só terra nas zonas rurais, embora também nas zonas rurais tem que haver aquilo que é o planeamento, ordenamento territorial, para nós sabermos, e esta é uma das grandes lacunas, quais são as áreas que estão reservadas à habitação, quais são as áreas que estão reservadas ao investimento, à produção, porque temos agricultura, temos floresta, temos uma série de outros usos. Queria tirar notas, mas queria refletir sobre duas questões. A questão da venda da terra, que é uma realidade no nosso país, e o debate sobre a privatização da terra. Qual é o seu entendimento em relação a estas duas matérias? A questão da venda é uma questão óbvia, acontece todos os dias a céu aberto. O debate sobre a privatização, que ainda é uma discussão tímida, mas que já é feita de alguma forma. Qual é o seu entendimento em relação a estes dois pontos? Okay. Eu vou começar por um terceiro ponto. Eu esqueci de mencionar que em 97 nós aprovamos não apenas a Lei de Terras, mas também a Lei do Ambiente. No mesmo dia em que a Lei de Terras foi aprovada, portanto a 1 de outubro de 1997, também foi aprovada a Lei do Ambiente, Lei 20/97. Portanto, quando nós dizemos que se nós tratarmos isoladamente a lei de terras é boa, é discutível. Há muitas pessoas que têm teorias de que a nossa lei não é boa, porque se uma lei não é implementada é porque ela não é boa, tem lacunas, etc, etc. Bom, o meu argumento é sempre que nós temos um quadro legal. Normalmente é esta expressão que eu uso, no sentido de que a lei de terras tem, para além da Constituição, tem muitos outros instrumentos complementares que, se nós os abordarmos no seu conjunto, nós temos um quadro legal realmente de uma forte, forma agregada, sólido. Portanto, temos a lei de terras, temos a lei do ambiente, temos a lei de planeamento territorial, temos a lei de minas, etc, etc, a lei de águas, a lei de pescas. Portanto, quando nós falamos de recursos naturais, é disto que nós estamos a falar. E quando falamos de terra, não estamos a falar só de solo, estamos a falar de florestas, de fauna, de água, etc. Então, desse ponto de vista, eu continuo a dizer que nós temos um muito bom quadro legal, tem espaços para melhorias, óbvio, e podem ser melhoradas, mas nós pecamos porque não temos a coragem de implementar este quadro legal. Portanto, o papel do Estado é fundamental. Como digo, neste momento nós temos um Estado que decidiu interpretar preceitos constitucionais de maneira contrária ao espírito e à lei da Constituição. Okay? Quando nós, por exemplo, temos estes reassentamentos à torto e à direito, temos em áreas urbanas e em áreas rurais cidadãos. O termo comunidade é um termo discutível, começa a ser usado também para desconsiderar e para tratar os cidadãos do meio rural como cidadãos de segunda categoria. Estamos a falar de cidadãos do meio rural ou do meio urbano. Da maneira como os cidadãos são tratados pelo próprio Estado tem que mudar, mas como eu dizia, muda se os cidadãos estiverem preparados. Portanto, os cidadãos deste país não podem continuar à espera que o Estado faça tudo. Ou eles se preocupam em conhecer a legislação, eles se preocupam em contactar instituições, entidades que os podem ajudar, ou nós vamos acabar mal.
nós vamos acabar mal. Os cidadãos têm que conhecer a legislação, têm que usar a legislação, têm que impor a legislação. Venda de terras. Uma coisa é vender a terra, não é assim? Que a Constituição proclama veementemente e muito claramente que a terra não se vende. Então, o que está a acontecer é que há transações sobre títulos de uso e aproveitamento da terra de forma onerosa. Não é? A legislação é omissa sobre a possibilidade de transacionar onerosamente títulos, sim, mas nós estamos a fazê-lo à vista de toda a gente. A questão que se coloca é: em que medida é que a proibição de vender terra se confunde ou deve ser misturada com a proibição de transacionar títulos de uso e aproveitamento da terra? Assim, este é um debate que tem que ser feito, já deveria ter sido feito há muito tempo, porque todo o país transaciona títulos de uso e aproveitamento da terra. Portanto, o Estado não pode continuar à margem de uma realidade social que tem que lhe dizer alguma coisa. Se todo o país está a transacionar títulos de uso e aproveitamento da terra, significa que há um interesse, há uma demanda, há uma necessidade a que o Estado tem que responder. A questão é: como é que o Estado organiza este processo para que o Estado seja o principal beneficiário e para que não continue a perder todos os rendimentos que estão a circular à margem dos cofres do Estado? Privatização. Privatizar por quê? Não é? A questão não é privatizar. A questão é como é que nós implementamos disposições legais que respondam aos interesses dos cidadãos. Não é um problema de se a terra é pública ou privada, é como é que os meus interesses são protegidos, porque eles podem ser prejudicados também num cenário de propriedade privada da terra. Não é? Muito obrigado. O nosso debate termina mesmo por aqui. Agradecer a vossa presença, esta SKUC, Alder Salomão e Fátima Mbir. Muito obrigado por terem participado nessa discussão. Assim, caro telespectador que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira.